Não se esqueça de curtir e deixar um comentário. Se eu gostar do seu comentário e clicar nele, vamos ver quanto o pessoal está ganhando hoje. 7 centavos. E você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, vem para a Cost TV. Na Cost TV você ganha por curtir, por fazer comentários, por assistir vídeos. Para de fazer essas coisas de graça. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, esses dias o Rabino Ventura, né, que é um rabino que eu gosto bastante do canal Sinagoga Sem Fronteiras, tá? Ele falou uma coisa sobre Zacarias 12:10 que eu discordo, tá? Uma questão de tradução, tá? Vamos ver primeiro então o que ele está falando, tá? E depois eu vou comentar. Bom, já vou pedir também pro Rabino não dar strike no meu vídeo. Por favor, Rabino, se não quiser que eu use, né, as suas imagens aí no vídeo aqui, entre em contato comigo. Você até tem meu WhatsApp aí, eu tô no seu WhatsApp, tá? Só não dá strike, por favor, tá? E eu vou fazer a coisa aqui com todo respeito, tudo, e não é uma questão religiosa, que eu vou falar aqui é uma questão técnica, tá? Uma questão de tradução. Vamos ver então o que o Rabino está falando aí, depois eu vou comentar, tá? Mas sobre a casa de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Olha, é o Eterno que está falando. E olharão para mim a quem traspassaram, a quem furaram. Então é claro que o irmão cristão que ler isso vai falar, olha, mais claro do que isso, só o sol. Agora, o que é o interessante? O interessante é que com o passar do tempo, várias linhas cristãs, talvez essa tradução talvez seja até mais antiga, mas começaram a se afastar dessas traduções erradas que foram deturpadas somente para encaixar a história da forma que convinha. Vamos ler a tradução correta? Ah, Rabino, mas a tradução correta, sua, como é que a gente vai saber que é verdadeira? Não. Não vou trazer a minha. Eu vou trazer uma tradução que eu encontrei no site, acho que é Bíblia Online. Ok? Tradução Bíblia Católica. Presta atenção. Se a gente pega a tradução da Bíblia Católica, essa tradução aqui, a gente já vai ver que essa leitura dizendo que é Jesus, ela não é obrigatória. E nem a única. Ou talvez ela é equivocada. Ela é impossível. Vamos lá. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece. E eles voltarão seus olhos para mim. Ponto. Farão lamentações sobre aquele que traspassaram. Olha o que a Bíblia, a tradução da Bíblia Católica, aqui correta, diz. Ela separa o eterno daquele que foi perfurado e traspassado. Ela traduz direito. Aqueles que estarão em súplicas, em preces, olharão para mim. Ponto. E farão lamentações por aquele que foi traspassado. Vejam, comparem com a tradução da Bíblia Almeida. E olharão para mim a quem traspassaram. Bom, então o Rabino Ventura ele está defendendo que essa tradução aqui, que está na Almeida, tá? Olharão para mim a quem traspassaram, ela seria impossível. Você pode ver que ele fala isso, tá? Que ela seria impossível, tá, gente? Inclusive, gente, aproveitando a oportunidade, aí, se você está inscrito lá no canal do Pastor Ventura, pede para ele fazer uma live comigo. Nossa, eu estou muitos anos querendo fazer uma live com ele, tá? Então, pede aí, né?
Entra lá no canal dele e pede para ele fazer uma live comigo. Ia ser muito legal, né? E ele diz que a correta seria essa aqui da Bíblia Católica, tá? Cadê? E eles voltarão seus olhos para mim. Ponto. Farão lamentações sobre aquele que traspassaram como se fosse um filho único, tá? Então, eu penso exatamente o contrário, tá? Do Rabino Ventura, tá? Na verdade, essa daqui é que é a impossível e a Almeida tá certo, né? Aí vão falar que é porque eu gosto da Almeida, tal. Não, não é, gente, tá? Não é, tá? Isso aqui não é minha opinião. Você acha que essa aqui tá errada? Não, ela está errada mesmo. Vou mostrar para vocês, é bem claro, tá? E a Almeida tá certa, tá? Isso é bem claro, tá? Né? Então, para ninguém ficar falando que eu gosto da Almeida, que eu fico defendendo a Almeida, tá? Coisa que eu não faço, não defendo a Almeida, tá? Eu falo que tá certo quando tá certo, quando tá errado eu falo que tá errado, né? Eu vou pegar um outro versículo aqui da Almeida, que é o Salmo 22, 16, tá? Que, na minha opinião, é o versículo mais tendencioso da Almeida, tá? E tá errado, é impossível traduzir dessa forma, tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês que eu sou honesto quando eu vou traduzir. Tradução é quando eu vou traduzir, quando eu vou fazer qualquer outra coisa, tá? Não é só quando eu vou traduzir, não. Tradução é uma questão técnica, tá? Não adianta você ter uma fé enorme que se traduz daquele jeito, né? Ou traduz ou não traduz, né? É uma questão técnica, tá? Vamos então aqui, ó. No Salmo 22, 16, tá? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés, tá? Essa tradução aqui, ela é impossível, não dá para fazer, tá? Ela está errada. Inclusive, todas as traduções cristãs para a língua portuguesa que eu já li, tá? Estão todas erradas, né? Elas seguem mais ou menos aí a tradução da Almeida, tá? Menos a tradução do Novo Mundo. Nesse versículo aqui, só a tradução do Novo Mundo está certa, das traduções cristãs, traduções judaicas também traduzem corretamente, tá? Por que está errado aqui? Porque não tem o verbo traspassaram-me aqui, tá? Aqui, né, onde está o verbo traspassaram, tá cari. Então, cari significa como um leão, tá? E pra você ver, a coisa é tão doida que se você vier aqui, ó, pra você ver como a coisa é tendenciosa, se você vier aqui no Isaías 38, isso aqui é Almeida, tá, gente? Isso aqui é Almeida. Vocês sabem, né? Vocês conhecem, esse versículo é muito conhecido, né? Você vier aqui em Isaías 38, 13, você vai ter também aqui a palavra cari, tá vendo aqui, ó? Cari, como é que traduziram? Como um leão, né? Então a mesma palavra que em Isaías 38, 13 significa como um leão, né? É estranho isso, uma palavra significar tudo isso, mas é isso mesmo, tá? A palavra cari, tá? Ela significa como um leão, tá? A mesma palavra que chega aqui, eles colocam ela como um verbo, tá? E na verdade ela não é um verbo, tá? Ela significa como um leão, tá? O que acontece é que como ele gruda na palavra, né? O como é o ka, tá? E leão é ari, né? E o fica subentendido, né? No hebraico não existe o artigo indefinido tá? Então ele fica subentendido, você precisa pôr ele na tradução, né? Apesar de ele não ter no original. Isso é normal no hebraico, tá? Se a gente vier aqui na tradução do Novo Mundo, ó, pois cães me rodeiam, eles me cercaram como um bando de malfeitores, como um leão, atacam minhas mãos e meus pés, tá? Tudo bem, eles colocaram uma palavra aqui que não está no texto, né?
Eles colocaram a palavra atacam, que não existe no texto, tá? Mas o sentido não muda, né? O sentido continua, não muda, tá? Porque aqui estaria assim, né? Como um leão estão em minhas mãos e em meus pés, tá? Porque no hebraico você pode subentender, né, o verbo estar, tá? Então, como um leão estão em minhas mãos e em meus pés, tá? Essa seria a tradução correta aqui, tá? Então, gente, vocês vejam também que eu não estou perseguindo a tradução do Novo Mundo. Quando eu falo de versículos da tradução do Novo Mundo que estão errados, tá? E quando eu falo que a tradução do Novo Mundo é uma tradução ruim, é porque ela é ruim mesmo, tá? Ela é ultra, hiper tendenciosa. Eu vejo versículos tendenciosos, né, direto, tá? Mas que nem nesse caso aqui, onde ela está certa e a Almeida está errada, eu falo, né? Então eu não estou sendo tendencioso, tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês para dizer que eu não estou sendo tendencioso, eu não estou defendendo a Almeida, como de repente alguns podem dizer. Daqui eu estou falando, ó, esse versículo da Almeida aqui, esse sim é impossível traduzir desse jeito, tá? Aí alguém pode falar assim, ah, Samuel, mas e a Septuaginta? E os manuscritos do Mar Morto? Aí é outros 500, meu filho. Porque se você pegar na Septuaginta, tá escrito isso aqui mesmo, né? Traspassaram minhas mãos e os pés. Só que é o seguinte, a Bíblia Almeida, ela tem uma base. E qual que é a base dela? A base dela é esse texto aqui, ó. E o que está escrito nesse texto? Está escrito cari. Então, cari é como um leão, não é traspassaram-me, tá? Então, você precisa seguir o que está no texto. Você não pode, de repente... Ah, eu estou traduzindo a Bíblia inteira desse texto aqui. Ah, mas agora que chegou no Salmo 22:16, achei mais bonito a Septuaginta. Então, nesse versículo, eu vou pôr aqui a Septuaginta. Não pode, tá? Aí, nesse caso... você teria que fazer uma crítica textual, criar o seu próprio texto de base, né? E aí você monta esse texto e aí você fala, ó, eu criei um texto aqui, um texto crítico, tá? Né? Então é dele que eu estou traduzindo. Aí sim, tá? Mas nesse caso aqui, a base é o texto massorético. E no texto massorético não tem este verbo aqui, tá? Então, só para vocês verem que eu estou sendo honesto e não tendencioso, tá? Eu sempre procuro isso. E traduzir é questão técnica. Não adianta eu ter fé que isso aqui é traspassaram, que isso aqui é como um leão, tá? Então vamos lá? Vocês viram que eu não estou sendo tendencioso, tá? Então, essa tradução aqui da Bíblia Católica, que o Rabino Ventura está defendendo como a correta, tá? Na verdade, ela é que é impossível, tá? Por quê? Ó, o hebraico, né? Quando ele foi escrito, né, o texto hebraico, quando ele foi escrito, ele não tinha espaços entre as palavras, tá? Ele não tinha vogais, né? Que são esses pontinhos aqui que ficam embaixo abaixo e acima das consoantes, né? E ele também não tinha pontuações, tá? Por exemplo, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, tá? Por exemplo, ó, esses dois pontinhos aqui, ó, é o ponto final, tá? Seria o nosso ponto final, mas isso não existia, tá? Então, como não existia, eles usavam a conjunção e para dizer que uma frase nova estava começando, tá? É por isso que na Bíblia você vê muito e, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, e a terra era sem forma e vazia. Aí você vai para o outro, e disse Deus. Aí você vai para o outro, e viu Deus. Aí você vai para o outro, e Deus chamou a luz dia. É muito e. Por quê? Porque não tinha ponto final. Então eles colocavam a conjunção e para dizer que começou uma frase nova. Então a conjunção e no hebraico, o que ela é? Ela é esse tracinho aqui que se chama vav, tá? Então aqui, ó, verharetz, né? Então, e a terra, né? Vaiomer, né? E disse,
Tá? Por quê? Porque tá vendo que tá começando o versículo sempre com E? Né? Porque uma frase nova começa com E. Porque eles não tinham ponto final. Então, uma das maneiras de dizer que a frase estava começando era você utilizar o VAV, tá? Se a gente vier aqui em Zacarias 12, você vai ver que é a mesma coisa. Ó. Por exemplo, ó, e sobre a casa de Davi. Né? Então agora você está entendendo por que tem tanto E na Bíblia. Né? E. Isso não é normal na língua portuguesa. Tá? Olha o E aqui. Ó. Tá? Olha lá. E acontecerá naquele dia. Né? Estão vendo? Sempre assim. Ó. Aqui, ó, o E aqui. Ó. Tá vendo? Aqui também. Tá? E isso não acontece só no começo do versículo, mas também no meio do versículo, tá? Então, ó, você tá vindo aqui, ó, até aqui, ó, cadê? Súplicas, né? Que seria isso aqui, ó, tá? E olharão para mim, tá aqui, ó. Então começa uma frase nova, tá? E olharão para mim, né? A quem traspassaram, ó. Então é aqui, ó o VAV aqui, ó, né? Verribito, né? E olharão, Elai para mim, et asher, né? A quem, né? E da caro, que é traspassaram ou transpassaram, tá? Ou até esfaquearam, como o pastor, o Rabino Ventura, desculpa, gente. O Rabino Ventura... O Rabino diz que o pessoal chama ele de pastor, de padre. E ele não liga. É costume, né? É costume. O Rabino, ele diz que aqui poderia ser também esfaquear. Né? Realmente poderia. O que acontece? Por que colocam aqui traspassaram, né? Porque daí traspassaram fica um genérico de você... perfurar, né, com qualquer tipo de arma pontiaguda, pode ser faca, espada, lança, tá? Ó, é isso que o verbo quer dizer. E também esfaquear, tá? É isso que o verbo quer dizer, gente. Então, o verbo dacar é você traspassar, furar com qualquer arma pontiaguda. Lança, espada, faca, tá? Eu não estou inventando isso, tá? Olha só aqui, ó. Dicionário de Luiz Alonso Schuckel, tá? Dacar é o verbo, tá? Lá tá dacaro, tá aqui, ó. Dacaro, que é a forma plural, né? Traspassaram, tá? Tá vendo aqui, ó? Plural dacaro, né? Que é o mesmo que tá aqui, ó. Aqui, ó, dá caro. Você pode dar pausa aí no vídeo e conferir que você vai ver que eu não estou mentindo, tá? Atravessar, transpassar com uma arma, tá? Então, se você colocar como esfaquearam, pode traduzir como esfaquearam? Pode, mas daí você está sendo muito específico, né? E limitando o sentido do verbo, tá? Quando você põe transpassar, né? Então, você não vai limitar o verbo a um tipo de arma, uma faca, pode ser qualquer coisa, tá? E pelo contexto ali não dá para saber, tá? Se foi com faca, se foi com lança, se foi com espada, né? Ou sei lá, qualquer outra arma aí que existia na época, tá? Então traspassar é melhor porque fica mais genérico, né? Pode ser qualquer coisa, tá? E é o sentido do verbo, né? Ninguém está inventando, tá? Agora, quero traduzir como esfaquearam, tá certo? Também tá certo, pode também, tá? Beleza. Então, ó, a gente vê até aqui, ó, dá caro. Ó, então, ó, vê safdu, tá? Vê safdu, que é e prantearão, tá? E prantearão. Só que ele está começando aqui, ó, com o VAV, né? E prantearão. Então, o que isso indica? Que aqui, gente, está começando uma nova frase, tá? Uma nova frase. Então, essa tradução católica ela é impossível, porque você tem uma frase aqui e outra frase aqui, tá?
A tradução católica, ela pega metade de uma frase e faz assim, ó. E coloca assim, tá? Inverte, né? Pega metade de uma frase e coloca na outra. Eu vou mostrar para vocês mais certinho. Vocês vão ver que eu não tô mentindo, tá? Ó, até fiz um esqueminha aqui, ó. Aqui é como tá na Bíblia, tá? Esse aqui é como está na Bíblia, desse jeito aqui. Isso aqui é o que a Bíblia Católica fez, tá? Ela pegou metade de uma frase e inseriu na metade da outra frase. Isso sim é impossível, tá? Isso sim não se pode fazer. Tudo bem? Vamos lá então? Olha só. Ó, verribito e olharão elai para mim, né? Et asher a quem dá caro, traspassaram, esfaquearam, até coloquei aqui para, né, para não, né, não dizer que eu estou querendo ser contra o rabino, tá? Vesafidu, né? Tá vendo? Ó, a frase está começando aqui e aqui está começando outra frase, gente. Então não tem jeito, né? Ó, esse coisinho aqui inicia a frase, ó. Certo? Ó, e prantearão por ele, né? Alave, que mispede como quem pranteia al hayahid, pelo unigênito, tá? Então, a única tradução possível é essa aqui, gente. Não dá para traduzir de outro jeito, tá? Tá começando a frase aqui, tá começando a frase aqui. Para ficar do jeito que a tradução católica está querendo aqui, olha só o que tem que fazer, ó. Teria que pegar essa palavra aqui e inserir ela aqui, ó. Ela teria que ser a terceira palavra na frase, tá? Então, ao invés de verribito elai et asher dakaro, né? Então seria verribito elai vesafdu, tá? Estão vendo aqui, ó? E olharão para mim e prantearão, porque eles colocam um ponto final, né? E olharão para mim, ponto final, né? Vesafdu. Aí tá começando a outra frase começa aqui, né? Vesafdu alave, né? E prantearão por ele a quem traspassaram como quem pranteia pelo unigênito. Então vocês estão vendo a montagem que teve que ser feita para ficar a tradução da Bíblia Católica, teve que pegar as palavras e mudar todas elas de lugar, tá? Isso não se pode fazer, tá? Vocês estão vendo, gente? Essa aqui é a leitura natural do texto. E olharão para mim a quem traspassaram. Olha lá, agora ponto. Agora começa uma outra frase. E prantearão por ele como quem pranteia pelo unigênito, né? O início da nova frase é isso daqui, tá? Para ficar igual a Bíblia Católica quer, teria que ser desse jeito. Olha a inversão das palavras, gente, ó. Olha aqui, ó, essa aqui é a terceira palavra. Olha a terceira palavra aqui, ó. Seria a palavra da outra linha, né? Então você tem assim, né? Um pedaço da frase aqui, outro pedaço da frase aqui, você faz assim, inverte, tá? Aí, isso sim é impossível, tá? Então o que acontece? Por que a Bíblia Católica fez isso aí, tá? Isso aí, até quando a gente estuda crítica textual, tá? Lógico que isso que eu estou falando aqui não tem nada a ver com crítica textual, mas é engraçado por quê? Porque é um erro, né, que ocorre bastante em crítica textual, tá? O que é? É o escriba, ele querer harmonizar o texto, tá? Por quê? Porque o texto hebraico de Zacarias 12:10, infelizmente, ele não é harmonioso, tá? Ele não é harmonioso, né? Então, a crítica textual, ela diz o seguinte, tá? O texto menos harmonioso, ou seja, o texto mais estranho, mais difícil, geralmente ele é o texto original, o texto verdadeiro que
o autor realmente escreveu, tá? Por quê? Porque os escribas, tá? Isso é uma coisa... É legal a crítica textual, porque a crítica textual, ela, de certa forma, ela estuda o ser humano, né? E não o texto, tá? Os escribas, né? Eles queriam harmonizar o texto quando eles achavam um texto difícil, um texto estranho, um texto não harmonioso, tá? E os tradutores da versão católica, essa Bíblia ela chama versão católica, tá? Eles quiseram fazer isso. Eles viram o texto hebraico, eles viram que o texto não está harmonioso, né? E aí eles falaram assim, vamos harmonizar o texto na hora que a gente traduzir, né? Então, se você olhar esse texto aqui, esse texto ele está muito mais harmonioso do que esse aqui. Só que não é o original, né? O original é esse. Esse aqui é adulterado, tá? Então o texto da versão católica é como se fosse um texto adulterado que eles traduziram, né? Eles não traduziram um texto adulterado, eles erraram na tradução, né? Na tentativa de harmonizar o texto, tá? Por que o texto não tem harmonia, né? Ele é um texto difícil no original, Primeiro por causa disso aqui, E olharão para mim a quem transpassaram. Aqui já não está uma coisa lógica, tá? Por quê? As pessoas vão pensar assim, dá para eu traspassar Deus, tá? Porque quem está falando aqui é Deus, tá? Quem está falando aqui é Deus. Dá para eu traspassar Deus? Não dá, né? Então, que estranho, né? Vamos continuar lendo, a coisa vai ficar mais estranha ainda. E prantearão por ele, olha que estranho. Esfaquearam a Deus, né? Traspassaram a Deus, mas aí choraram por ele, choraram por outra pessoa, né? Então, esfaquearam aqui na primeira pessoa, mas o choraram já está na terceira pessoa, né? Choraram por um terceiro e não pela primeira pessoa que está falando, né? Então, o texto ele não é harmônico por causa disso, tá? Ele começa a falar, vão me traspassar, só que aí vão chorar pelo outro, né? Estranho, né? Mas é o que está no texto original, tá? Então, uma outra forma de harmonizar o texto, inclusive tem versões que fazem isso, se eu não me engano, a dos Testemunhas de Jeová, ela faz isso, tá? Vou até abrir depois pra gente ver, tá? O que ela faz aqui? Ela acrescenta, é como se ela acrescentasse um vav aqui na tradução, tá? Na tradução não, desculpa, no texto original. Vocês estão vendo que aqui tem um vav, alav. Alav é por ele, né? Alav é por ele, tá? Então, se a gente acrescentar aqui, então a gente está fazendo uma adulteração aqui, né? Estamos adulterando o texto, né? Se a gente colocar aqui um vav, né? Então, você está vendo, só esse risquinho, eu só acrescentei isso aqui, tá? Aí já fica para ele, tá? Para ele. Olha como fica muito mais harmonioso, E olharão para ele a quem traspassaram e prantearão por ele. Traspassaram ele, então vão prantear por ele, certo? Como quem pranteia pelo unigênito. Tá vendo como ficou harmonioso, né? Aí, né, o pessoal, legal, cara, vamos deixar assim então. Mas, só que o texto original não tá assim, gente. O texto original tá assim. Então, você não pode mudar o texto para fazer com que o texto dê mais sentido, tá? Não pode. Foi isso que fizeram nessa versão católica, tá? E na tradução do Novo Mundo também, né? Quer ver, vamos ver, aqui na tradução do Novo Mundo. Derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, espírito de favor e de súplica. E eles olharão para aquele que traspassaram. Tá vendo? Ou seja,
é como se o pessoal da tradução do Novo Mundo viesse aqui no texto original e fizesse isso aqui, ó. Né? Colocasse essa letrinha mais aqui, né? O Vav, né? Certo? Mas aqui nós não temos, tá? Nós não temos o Vav no texto original, tá? Não tem, né, uma variante textual com esse Vav aqui. Então, gente, é para mim mesmo, tá? É para mim mesmo, tá? Agora vamos lá pro... Tá? Não tem outro jeito de traduzir, gente. É para mim que se traduz, tá? Então, para quem não quer acreditar que aqui está se falando de Jesus, tá? O máximo que a pessoa pode fazer aqui é pensar o seguinte, tá? Ou falar o seguinte, ó, tô até dando a dica para vocês aí que não querem acreditar que aqui está falando que traspassaram a Deus, né? E Deus é Jesus, tá? Você pode dizer, né? A pessoa pode dizer que esfaquear o Messias, né? Traspassar o Messias seria como traspassar o próprio Deus, tá? Por isso que ele falou, né? E olharão para mim a quem traspassaram, tá? Fica a dica. Mas traduzir diferente disso aqui, gente, não dá. Não dá para traduzir diferente disso aqui, tá? Agora vamos lá ler o texto, gente. Ó. Né? E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, né? E olharão para mim a quem traspassaram, tá? Então aqui está dizendo que Deus foi traspassado, por mais estranho que isso pareça, tá? Desculpa, eu vou falar em português, né? E prantearão por ele como quem pranteia pelo unigênito, né? E chorarão por ele como se chora pelo primogênito, né? Berror primogênito, tá, gente? Gente, eu sei, o Rabino ele falou lá, e eu acredito nele, eu não acho que ele está mentindo. Ele fala assim, eu leio isso aqui e não vejo Jesus, tá? Mas eu leio isso aqui e não tem como eu não ver Jesus, tá? Porque, primeiro, ó, olharão para mim a quem traspassaram, tá? Eu posso traspassar Deus? Eu não posso, tá? Mas, né, o Deus encarnado, eu posso, tá? Dá para traspassar Deus se Deus se encarnar, né? E foi o que Jesus fez, né? Jesus, ele é Deus e ele se encarna, tá? E depois, ó, e prantearão por ele como quem pranteia pelo unigênito. Jesus é o unigênito de Deus, tá? E chorarão por ele como quem chora pelo primogênito, né? Jesus é o primogênito de Deus, tá? Então você tem tudo isso aqui num versículo só, gente. Então, eu acho impossível, tá? Não enxergar Jesus aqui, né? Você veja, ó, um texto totalmente fora de lógica, tá? Porque aqui está escrito que Deus foi traspassado, mas Deus não pode ser traspassado. Então isso não tem lógica. Mas aí torna-se lógico quando o personagem aqui é Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Então ele é Deus e dá para traspassar ele, tá? E aí você tem, no mesmo versículo aqui, a palavra unigênito, a palavra primogênito, tá? Fora o fato de que Jesus foi traspassado, certo? Quando Jesus é pregado, tá? Isso aqui também é traspassar, tá? O fato de furar a mão com o prego é traspassar. Por quê? Porque esse verbo aqui, ele é, como eu falei, ele é um verbo genérico, tá? Para você furar com qualquer tipo
de arma perfurante. Pode ser faca, pode ser lança, pode ser espada, pode ser um prego também, tá? Então, assim, é coincidência demais para isso aqui não ser Jesus Cristo, tá? É coincidência demais, tá? Tudo bem, aqui eu falei de fé, né? É isso que eu falei agora, aqui eu falei de fé, tá? Mas a questão técnica aqui, tá? Não dá para traduzir isso aqui diferente disso aqui. Não dá, tá? E olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão por ele como quem planteia pelo unigênito, tá? Não tem como traduzir isso aqui de outra forma. O máximo que você pode fazer, se você não quer acreditar que é Jesus, tá? Você pode dizer o seguinte, não, quem traspassa, né, o personagem que está aqui é como se traspassasse a Deus, tá? É o máximo que você pode fazer, tá? Você está aí, né, dando uma interpretação que eu acho meio forçada até, mas o máximo que você pode fazer, tá? Mas traduzir diferente disso aqui não dá, tá? Então a Almeida, nesse caso aqui, ela está corretíssima, tá? Ela está corretíssima. E a tradução católica está errada, né? A tradução dos Testemunhos de Jeová também está errada, né? Tá? E, como eu disse, eu não vou ficar sendo tendencioso e defendendo a Almeida de jeito nenhum. Até que eu peguei aqui, ó, o Salmo 22:16, tá? Que ele é até conhecido como Salmo da Crucificação, né? E eu falei, isso aqui não dá, né? Isso aqui não é traspassar, isso aqui é como um leão, tá? Mas aqui em Zacarias 12:10, Almeida está corretíssimo, tá bom? Então é isso aí, gente. Entra lá no site no canal do Pastor Ventura, o canal Esse Negócio Sem Fronteiras. Fala com ele, fala assim, faz lá vídeo com o Samuel do Hebraico Pro, né? Eu queria muito fazer uma live com ele, tá? Mas é difícil conversar com ele, eu não consigo, tá? Tô já há anos, mando e-mail, não responde, né? Mas eu entendo que ele é ocupado, né? Ele não sabe quem que eu sou também, né? Mas acho que se vocês ficarem pedindo, talvez ele escutem vocês, tá bom? Então é isso aí. Letra U. Tchau.